Se é pro bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico. Foi com essa frase e desse prédio que Dom Pedro I começou as movimentações para a independência do Brasil há exatos 200 anos. Essa é uma data muito importante da nossa história. Até resolveram trazer o coração dele embalsamado lá de Portugal. Não sei se vocês viram essa movimentação. Mas eu não sou a pessoa mais gabaritada para contar essa história para vocês. Então é por isso que eu me juntei com a galera do Rio Antigo. Vou dar um giro pelo centro da cidade maravilhosa como historiadora para a gente saber todos os detalhes. Meu nome é João Vitor. E esse é Tesouros do Brasil. E, gente, eu fico mesmo, tá? Não quero sair do Rio de Janeiro não, tá? Tô ficando. Então, galera, eu definitivamente não sou a pessoa mais gabaritada para ficar falando de história, falando de independência aqui para vocês. E é por isso que eu estou aqui com a Nani, que é uma historiadora, guia, mas não vou ficar apresentando ela não. Nani, se apresenta e apresenta o passeio que a gente veio fazer aqui hoje no centro do Rio de Janeiro. Olá, tesouros! Eu sou a Nani Rodrigues, guia de turismo, historiadora aqui no Rio, né? Organizo aí alguns passeios e aqui estou também representando a equipe do Instituto Rio Antigo para mostrar para vocês um pouquinho desse roteiro interessante que é a Caminhada do Imperador. E é super interessante ainda mais esse ano, né? Que a gente está completando 200 anos da independência. Mas a gente está aqui no centro do Rio de Janeiro, vamos dar um giro por lugares lindos. Bora nessa, Nani? Vamos? Vamos nessa! E essa então é a decisão que Dom Pedro teve que tomar, se a gente ia continuar ligado a Portugal, continuar, quer dizer, voltar a ser uma colônia, ou se o Brasil ia começar a se desenvolver como uma terra independente. O nosso primeiro imperador, ele teve essa dúvida, o que ele deve fazer? Ele sofreu pressões, tanto das pessoas que defendiam que o Brasil deveria voltar a ser uma colônia de Portugal, após a ida de Dom João VI, né, para a Europa novamente, o retorno dele, né? E de pessoas que, não, peraí, nós já temos um Brasil, já existe sentimento de brasilidade brotando nas pessoas que estão aqui. Então, e aí esse movimento começou com aquela frase que eu comecei o vídeo, que eu falando do dia do fico, que eu acho que quase todo brasileiro lembra dessa frase. Uma das pressões, né, em meio a essas pressões, quando Dom Pedro decide que ele não vai, ele vai encarar o desafio, né, de ficar por aqui e não voltar a ser colônia, e ele já sabia que ele teria um grande desafio pela frente, né? Ele é aconselhado porque existe inclusive o risco do Brasil se fragmentar, ou seja, em outros lugares que não era o Rio de Janeiro, estavam acontecendo, né, pequenas revoltas, né, que envolviam várias questões, inclusive essa, né, de não voltar a ser ligado ou continuar a ser ligado a Portugal. Entendi. Né? Não tinha um consenso. Não existia um consenso. E daí a gente vai ter, a partir do dia do fico, né, o momento crucial que vai ser o Grito do Ipiranga. Ele vai para São Paulo se reunir com lideranças militares, exatamente para apaziguar... Grito do Ipiranga, que é aquele do quadro famoso, Pedro Américo, né? Ele em cima de um cavalão, que na verdade era uma mulinha. Né? E que hoje em dia já existem estudos que dizem que aquilo é imaginário, né? O quadro é uma coisa, mas o fato histórico, né, efetivamente foi outro, né? Nani, nosso passeio começou lá fora. Por quê? Onde é que a gente estava lá? João, nós iniciamos lá na Faculdade de Direito da UFRJ, porque ela ainda é sediada numa edificação que evoluiu de uma edificação mais antiga que existia naquele mesmo terreno e que funcionava lá no período, na época de Dom Pedro I, né, o Senado do Império, né, o Senado da Câmara, né? Então os atos oficiais, né, ligados ao Legislativo naquela época acontecia justamente ali. Né? E aí a gente só deu uma atravessadinha na rua e a gente está onde aqui agora? Agora nós estamos no Campo de Santana, né, Praça da República, mas que lá naquela época se chamava Campo, né, ficou conhecido como Campo da Aclamação, justamente por esse episódio que a gente está resgatando nesse passeio, que foi a aclamação, né, de Dom Pedro, né, I como imperador, defensor perpétuo. Então é isso que foi a aclamação, né? Gente, confessar uma coisa pra vocês, moro no Rio de Janeiro há mais de 10 anos e essa é a primeira vez que eu entro no Campo de Santana e eu estou embasbacado como esse lugar é lindo. Tem tipo pavões, tem um pavão albino, tem pavões, tem cutias. Nossa, você fica aqui, é fácil de você chegar, é só você descer na estação de metrô central, atravessa e tá aqui. Maravilhoso esse lugar.
E aqui no meio do Campo de Santana a gente tem esse monumento gigantesco, a Benjamin Constant. Mas se você quiser saber todos os detalhes, tem um monte de curiosidade, eu tô morrendo de rir aqui com ela, com os detalhezinhos. Você vai ter que vir aqui fazer esse passeio. Pois é, o Rio Antigo é um Instagram que tem mais de 10 anos e recentemente se tornou um instituto, que é uma ONG que vai preservar, proteger, lutar pelo patrimônio cultural. E em pouco mais de um ano atrás, a gente começou a fazer os passeios a pé pela cidade. O projeto Rio Antigo a Pé está levando muita gente para passear pelo Rio de Janeiro, gente de fora do Rio, gente também do Rio de Janeiro, para conhecer melhor a cidade, conhecer a história da nossa cidade, mas também um pouco da cultura dos bairros. A gente vai do centro à zona norte, zona oeste, zona sul, bairros como Madureira, a gente vai ter em Santa Cruz também. A gente convida todo mundo do Tesouros do Brasil a irem lá no link da bio do Instagram, @RioAntigo. Lá tem a relação completa de todos os passeios que acontecem, geralmente no fim de semana, mas também dia de semana. Vocês vão adorar, com certeza. Nani, estamos agora na Praça Tiradentes, mas a gente não está aqui por conta deles, está por conta do nosso outro homenageado, quer dizer, o principal personagem desse vídeo, que é o Dom Pedro I em cima daquela estátua, em cima de um cavalo. E, gente, ó, já vou pedindo desculpa para vocês, porque a praça está passando por uma reforma, tem um monte de gente trabalhando, então acho que vai ter uns barulhos de obra. E eu acho até que essas obras estão ligadas ao bicentenário da independência, né? Com certeza, né? Estão fazendo obras, restaurando aí, para que sejam feitos aí os eventos oficiais que vai acontecer aí o bicentenário da independência. Fala um pouco dessa estátua, desse monumento aqui, por favor, pra gente. Bom, esse monumento é uma estátua equestre, né, onde o homenageado principal é o nosso imperador Dom Pedro I. E foi um monumento, foi o primeiro monumento, né, erguido no Rio de Janeiro. Primeiro? Primeiro. Isso eu não sabia, eu venho sempre nessa praça aqui, gente, porque tem vários, tem teatro, tem bares, tem restaurantes, tem baladinhas aqui. Eu sempre passei por essa praça, mas não sabia que era o primeiro monumento. Primeiro monumento. E que monumento, ele é maravilhoso. E ele foi erguido justamente para lembrar a figura do imperador, e foi uma homenagem do filho dele, Dom Pedro II, num momento específico do Império, onde o Império já estava recebendo algumas críticas dos populares. O mal das pernas. Então ele precisava lembrar toda a tradição de quem inaugurou o Império no Brasil. Né? E além do Dom Pedro em cima do cavalo, balançando a Constituição, tem vários outros elementos, dá para passar o dia inteiro rodando, né? Analisando. Na verdade, esse monumento, como era muito comum daquele período, né, construir monumentos com discursos, né, representados através de detalhes e símbolos, então ele é uma estátua, o monumento em si é um conjunto escultórico. A estátua principal de Dom Pedro I, né, no cavalo. E olha que interessante, que eu acho que é uma das coisas assim que mais chamam a atenção dos nossos visitantes quando a gente chega aqui. Em volta existem 4 grupos escultóricos que representam, né, as regiões que são cortadas pelos 4 rios principais navegáveis do Brasil naquela época. Que são? Rio Paraná, Rio Amazonas, São Francisco e o Madeira. Né? Então esses 4 rios são representados com grupos escultóricos que aparecem tipos étnicos das regiões, olha que barato, e mais, né, tipos de fauna e flora. Que maravilha! Então, assim, é uma forma de dizer que Dom Pedro I foi o imperador, né, do Brasil de norte a sul. E olha, eu tô com sentimentos dúbios, porque eu tô bem triste que tá tudo coberto, porque tá sendo restaurado, tem um trabalho sendo feito aqui, mas eu tô feliz porque um monumento lindo como esse merece esse tipo de cuidado da prefeitura. E aqui do ladinho da Praça Tiradentes a gente chega no Real Gabinete Português de Leitura, que a gente não vai mostrar muito ele hoje, porque já tem um vídeo aqui no canal que eu mostro ele inteiro por dentro, mas explica o que ele é tão importante nessa nossa história da independência. Ele não é contemporâneo à caminhada do imperador, porém ele traduz a ideia de preservação da herança da cultura portuguesa, né? E eles vêm para cá justamente no local onde, né, está localizada a estátua de Dom Pedro I, né? Então, uma coisa, de certa forma, dialoga com a outra, né? Conversa super.
falar a verdade, gente, eu conheço o centro do Rio de Janeiro com a palma da minha mão por conta do carnaval. Mas já a Nani tem uma outra perspectiva. Por que a gente está parando aqui na nossa caminhada? O Largo São Francisco de Paula é um dos pontos que a gente costuma parar com os nossos visitantes, né, para continuar falando da nossa narrativa, do nosso tour aí da caminhada, da aclamação. Exatamente porque a gente tem 3 pontos interessantes. Nós temos aqui a edificação que hoje funciona, né, o IFIX, né, da UFRJ, né? E a Igreja São Francisco de Paula, né, que pertence à Ordem Terceira dos Mínimos de São Francisco de Paula. Linda essa fachada dela, né? Belíssima. Nossa, tem 2 torres, era uma igreja daquelas ricas, né? Era uma igreja que começou a ser construída lá no período colonial e ela vai ganhar esse aspecto que a gente vê hoje, né? Já na época dos imperadores, né? E o nosso terceiro ponto de interesse aqui? O nosso monumento em homenagem ao patriarca da independência, José Bonifácio de Andrade e Silva. Eu simplesmente amo essa mistura do Rio de Janeiro, que você tem vários monumentos, prédios históricos, tem camelô, tem loja, tem galera indo trabalhar. É demais isso daqui. Isso não faz parte do tour, mas a gente passou na frente da Manon, que é uma das confeitarias mais tradicionais aqui do Rio, existe desde 1942 ou 41, 42. E eu vou provar uma madrilenho, que eu não sei o que é, mas na hora que a gente... Um madrilenho. Tá vendo como ele não conhece mesmo? É o carro-chefe aqui da casa, né? Verdadeiro madrilenho. O que é? É recheado com o quê? Esse é um pão doce com creme e goiabada. O carro-chefe da Manon, né? É um pão, tipo uma rosca muito fofinha. E aí tem um creme de confeiteiro, um pouquinho de goiabada junto e salpicado de açúcar. Aprovado então o madrilenho? Maravilhoso. Muito gostoso. E tá quentinho. Ah, é quentinho? Aham. Agora até a gente chegar ao nosso... tá rolando as promoções ali. Agora até a gente chegar ao nosso próximo ponto, a gente tem que cruzar a Rua do Ouvidor inteira. Que é uma rua que praticamente não tem tráfego de carros, é só pedestres. Ela é bem movimentada, é uma rua de compras, tem de tudo aqui. Loja de roupa, loja de doce, coisa de celular, tudo você encontra aqui. Restaurante, tem tudo aqui na Rua do Ouvidor. Está passeando aqui pelo centro, mas quem é apaixonado, na verdade, é seu lugar favorito no Rio de Janeiro é o centro, né, Bruno? É. E a gente está chegando perto do que agora aqui? A gente está chegando na antiga Sé, na Igreja Nossa Senhora do Carmo, que durante o período do reinado e do Império, aqui era a Catedral do Rio de Janeiro. Nós chegamos nesse prédio incrível no Paço Imperial, que é cheio de história, faz parte de alguns dos momentos mais importantes da história do Brasil. Conta pra gente por quê. Bom, o Paço Imperial é uma edificação tombada, construída lá no período colonial, e ele teve algumas funcionalidades aí ao longo do tempo, né? Era aqui, por exemplo, que eram fundido o ouro que vinha de Minas Gerais e era confeccionados então as barras de ouro para ir para Portugal, por exemplo. Depois essa edificação passou a ser o Paço dos Governadores, né? Os governadores gerais do Brasil, né? Uma outra funcionalidade, quando o Rio passou a ser a capital do Brasil, lá no século XVIII, né, esse prédio passou a ser o Paço dos Vice-Reis.
né? Então aqui era a administração geral do Brasil, olha que interessante. E com a chegada da família real, ele mais uma vez ele vai mudar a sua denominação, mas sempre vai continuar com funcionalidade de abrigar, né, a parte executiva, né, do governo, e passa a ser Paço Real. E no período após a independência do Brasil, aí sim ele vai ganhar essa denominação que a gente tem hoje, né, mais conhecida, mais popularizada, Paço Imperial. E no início do vídeo eu comecei falando da sacada, né, aquela frase famosa, Dom Pedro I, mas ele não falou nenhuma sacada lá pra dentro, ele fez de fato uma sacada virada aqui pra fora, assim, falou pro povo. Hoje o Paço Imperial é um espaço multicultural. Dá uma olhada no site deles para conferir a programação, que é sempre bem diversificada. Ah, e aqui também funciona um café. Nani, eu absolutamente amei esse passeio, porque tem vários lugares que eu já passei várias vezes e não sabia a história a fundo. Então foi muito bom, porque, gente, além de tudo que a gente falou aqui pra vocês, tem muita outra história. A gente deu risada, o Bruno que tá carregando a câmera aí, ele também ama história. A gente tá acompanhando o Daniel também, do Rio Antigo, que ama história. Então isso daqui virou um tour que a gente quase tá fofocando sobre história o tempo todo. Teve até madrilenho, né? Teve até madrilenho, a gente até saiu, né, do protocolo ali. Mas, Nani, queria muito agradecer que você deixasse um recado pra galera que quer vir fazer o passeio com você. Quero também agradecer vocês, né, por essa oportunidade. Venham conhecer o nosso caminho do imperador, é a nossa memória, né? Esse ano é 200 anos da independência do Brasil, mas a nossa memória ela deve ser perpetuada. Sim. Não é somente visitar porque está fazendo aniversário, né? E esse então combo... fica aqui o convite para conhecer um pouquinho, né, dessas reminiscências históricas do Rio. E é esse combo maravilhoso de história, cidade maravilhosa, uma mulher super inteligente. Venham para esse passeio. Venham!